Eu acabei de sair de uma live sobre pandemias com grandes amigos, Fernando Henrique Gelfuso e professora Aline de redação, Fernando Henrique Gelfuso, professor de história. E devido ao tempo, né, que o Instagram corta a gente, infelizmente eu não consegui terminar o meu raciocínio, tá? Então resolvi fazer esse videozinho para expor minhas considerações finais. Tá certo? Mesmo que você não tenha assistido a live, acredito que esse vídeo vai ser importante para você, porque ele traz algumas considerações muito importantes, tá certo? Primeiramente, né, a pergunta é, se a gente vai ter uma nova pandemia? Eu não faria essa pergunta, tá? Eu faria uma outra pergunta. Quando teremos uma nova pandemia? Tá certo? Sem deixar você cagando nas calças, vamos falar assim, mas elas vão acontecer. E a tendência é que elas sejam mais frequentes nesse futuro não tão distante assim, tá? E o motivo é aumento da população, globalização, né? Transporte entre países muito rápido, tudo isso ajuda a disseminar determinados micro-organismos, tá certo? Então, uma coisa que tem que ficar clara, a guerra entre micro-organismos e o nosso organismo, ela vai acontecer novamente, tá certo? Não tem como a gente fugir disso, tá? E o que chama a atenção, eu não sei se também chama a sua atenção, é que nessas batalhas entre micro-organismos e organismo, esse sistema imunológico que a gente tem, em muitas batalhas quem vence é o micro-organismo, em outras quem vence é exatamente o nosso sistema imune, tá? Aí você fala assim, Tuca, mas é fácil explicar isso. Existe variabilidade genética, eu lembro lá da seleção natural. Tem pessoas sensíveis, tem pessoas resistentes. As pessoas sensíveis morrem, as pessoas resistentes sobrevivem. Ô, gente, pensar apenas dessa forma é muito raso. Jogar, entre aspas, a culpa na evolução é uma coisa muito simplória, né? Você fala assim, aquela pessoa morreu porque ela era sensível ao vírus, aquela pessoa não morreu porque ela era resistente ao vírus, né? A gente só está jogando a culpa, se tiver culpado, na evolução. Só que a gente não pensa na nossa parcela de culpa. A gente não pensa na parcela de culpa que a gente tem em cima do nosso exército, em cima do nosso sistema imune. Os nossos soldados estão prontos para combater agressores. Mas esses soldados, eles precisam estar bem abastecidos. Quando um soldado vai para a guerra, velho, ele tem que ir armado, tem que ter comida para ele se alimentar. O nosso exército, o nosso sistema imune é algo muito parecido. Ele tem que estar muito bem abastecido, tá certo? E aí eu gostaria de citar uma frase de um médico, né? E eu conheci essa frase no Instagram de um outro médico conhecido meu, Dr. Gustavo Vilela, né? E o médico James Jennick, estadunidense, falava mais ou menos assim: para a maioria dos vírus, o que mata não é o vírus. O que mata é uma vida inteira de más escolhas alimentares. Eu vou repetir: para a maioria dos vírus, o que mata não é o vírus, mas sim uma vida inteira de más escolhas alimentares. E eu acrescentaria a essas más escolhas alimentares quem? Álcool em excesso, cigarro, outras drogas ilícitas, estresse, depressão, poluição. A gente está jogando tudo isso, ou pessoas estão jogando tudo isso para dentro do próprio corpo. Isso em nada vai abastecer o seu exército. Você está criando um ambiente no seu corpo favorável para o crescimento de micro-organismos, tá certo? Vamos imaginar assim, o micro-organismo é como se fosse uma semente. Quando você pega uma semente e joga na terra, ela germina, ela vira uma nova planta? Não vira, velho. Não é sempre que ela vira. Só vai virar se as condições ambientais forem favoráveis. O vírus é a mesma coisa. Para a maioria dos vírus é a mesma coisa. É uma sementezinha que é plantada dentro de você. Mas esse vírus só vai germinar, vamos falar assim, se o seu corpo estiver favorável para isso. E como que o seu corpo está favorável? Se o seu sistema imune não estiver apto para combater esse agressor. Tocar, como que eu deixo o meu sistema imune apto para combater o agressor? Como? Uma vida mais saudável, menos estresse, menos depressão, ok? Menos consumo de álcool, evitar cigarro, ok? Abominar drogas ilícitas. É desse jeito, velho. Imagina assim, o sistema imune está lá dentro de você.
Tá certo? Tá pronto para combater você. Ou melhor, para combater agressores que entram em você. Aí você fica jogando um monte de merda para dentro dele. Velho, os soldados vão pensar assim, por que eu vou lutar pela vida desse cara se nem esse cara se ajuda? Se nem esse cara se ajuda. Se você pegar a Covid-19, quem são as pessoas de grupo de risco que a gente fala? Os idosos, talvez... Não todos, mas a maioria dos idosos, talvez por uma vida inteira de más escolhas. Hipertensos e diabéticos, na maioria dos casos, más escolhas alimentares. Será que isso é uma simples coincidência? Ou será que isso é real? Então, vamos começar a pensar um pouquinho, tá? Vamos começar a pensar um pouquinho em qual sentido. As guerras, elas vão acontecer entre você e o agressor. Não dá pra gente evitar a guerra, tá certo? Basta você agora começar a adquirir hábitos mais saudáveis para você fortalecer esse sistema imune e provavelmente atacar esse agressor com mais voracidade. Ah, Tuca, mas eu conheço pessoas saudáveis que morreram por Covid-19. Ô Tuca, eu conheço pessoas que nunca fumaram na vida e tiveram câncer de pulmão. Ô Tuca, eu conheço pessoas que nunca beberam na vida e tiveram câncer de fígado. Existem exceções. Exceções das exceções. Você não pode pegar uma exceção e usar ela como regra para sua vida. Tá certo? Vida mais saudável, atividade física. Mostre para o exército que está dentro de você que vale a pena lutar pela sua vida. A gente se encontra na próxima. Beijo do Tuca.